temas. Eu vou falar de estresse. Se o Fábio vai falar de felicidade, se a Débora falou de gratidão, se depois nós vamos ouvir sobre meditação, estresse praticamente estaria na contramão de tudo isso. Mas vamos ver se é bem assim. Em 1967, quando o Brasil estava naquele regime da ditadura, e a vida cotidiana era cheia de perigos, de ameaças, de incertezas, Gilberto Gil fez uma canção na contramão. Ele disse: vou fazer a louvação do que deve ser louvado. Meu povo, preste atenção, repare se eu estou errado. Louvando o que bem merece, deixando o ruim de lado. Eu quero falar do estresse bom. Não do estresse que nós estamos acostumados a ouvir e ao qual nos referimos quando nós estamos em desgaste, quando estamos sobrecarregados, quando estamos incomodados, preocupados, na incerteza, na depressão. Eu quero falar do estresse bom, aquele que constrói as coisas boas da vida, inclusive a alegria, o sorriso e a felicidade. Porque nós temos um conceito, aliás, nós temos uma série de conceitos que nós precisaríamos repensar, nós precisaríamos revisar esses conceitos. O ser humano é um ser conceitual, ou seja, aquilo que ele coloca na cabeça como um conceito geralmente determina o comportamento. Então, um evento como este está tentando trazer novos conceitos, novas perspectivas, novas visões da importância da gratidão, da importância da meditação, da importância do sorriso, da importância da esperança. Aliás, Gilberto Gil vai dizer assim: louvo a vida, que é um bem maior. Louvo a esperança da gente, que a vida vai ser melhor. Pois quem espera sempre alcança, 3 vezes salve a esperança. Edgar Morin tem no livro Meus Demônios, no último capítulo, em que ele chama a crueldade do mundo. E ele mostra nesse último capítulo que realmente a crueldade ou o mal sempre vence o bem, em toda a história da humanidade. E o único elemento que o ser humano tem para fazer uma certa resistência a essa tendência que já é natural é a esperança. Pois bem, estresse tal qual nós conhecemos faz parte de um desses conceitos que nós precisaríamos revisar. Por exemplo, o tempo passa rápido. Não é verdade? De maneira nenhuma. Somente através da dor é que realmente se aprende. Não é verdade? O sol nasce a cada manhã, o sol nunca nasce. Mas nós colocamos esse conceito na nossa mente. Alguns acreditam que exista uma verdade única e absoluta. Outro conceito que desorienta muito mais do que orienta a nossa vida. A nossa vida é feita muito mais de estresse bom do que de estresse mau. Se fizermos um real levantamento de todas as coisas que acontecem no nosso cotidiano, Débora, nós vamos chegar ao final do dia realmente precisando agradecer ao estresse bom de cada dia. Nós todos estamos aqui porque fizemos uma trajetória de estresse, a não ser que tenha alguém aqui que diga assim: não, tudo me caiu do céu. Tudo foi uma beleza, eu ganhei todas as possibilidades, não precisei lutar para adquirir absolutamente nada. Bom, se ele fez isto, não passou num vestibular, que é o grande estresse, o gargalo pelo qual nós temos que passar se quisermos ter uma profissão. E nenhum sucesso na vida a gente alcança sem lutar bastante. Isso não quer dizer que a vida seja só sofrimento, nem que a vida seja só estresse. Existem 2 conceitos de estresse. Um é o bom estresse, do qual eu quero falar aqui,
um pouquinho, e o outro é do mau estresse. Denominou-se ao bom estresse e o estresse, mas a palavra não pegou. E denominou-se ao mau estresse, aquele estresse que provoca doença, o desgaste, ao qual nós sempre nos referimos. Esse denominou-se distresse, do prefixo grego dis, que quer dizer distúrbio, disfunção, portanto, estresse mau. Esse todo mundo conhece e eu não vou falar dele porque eu fiz a opção do Gilberto Gil. Louvar o que bem merece, deixando o ruim de lado. Não para assumir uma posição otimista e ingênua, não. É para colocar uma visão que talvez seja concordante com o que cada um de vocês está esperando e com o que os colegas aqui vão falar sobre a probabilidade, a possibilidade de o estresse contribuir para a felicidade. Porque tem uma coisa, não se consegue felicidade sem um bom estresse. Estresse é tão bom que ele mobiliza o nosso corpo para as coisas boas. Muitas vezes a gente vê escrito: estresse provoca problemas ao seu coração, causa distúrbio cardiovasculares. É verdade. Quem lê isto vai pensar que deve evitar o estresse. Aí, mais embaixo, quando se vai lendo a matéria, tem assim: para evitar o estresse, ande, corra, faça musculação, faça uma atividade esportiva, dance, a dança circular, faça coisas boas na vida. Ora, não é possível dançar e não agitar todos os hormônios de estresse do organismo. Tem um conselho que é sempre dado: evite elevador, suba as escadas. Se eu quiser subir até o 9º andar, onde eu moro, o que vai acontecer é que minha frequência cardíaca vai aumentar, minha pressão arterial também vai se alterar. Os meus hormônios de estresse, adrenalina, noradrenalina, cortisol, vão ser descarregados na corrente sanguínea numa quantidade muito grande. A minha rede neural, os neurotransmissores, vão ficar extremamente ativados e elevar a descarga de 84 diferentes neurotransmissores, para que eu possa chegar lá ao 9º andar. Ora, sem estresse eu não posso subir a escada. Então, se esse é o conselho, que eu devo subir as escadas para poder evitar doenças cardiovasculares, logo o estresse faz bem ao meu coração e eu preciso dele para poder evitar as doenças cardiovasculares. Aí nós estamos falando, então, do estresse bom, aquele que nos dá o prazer de viver. Se nós queremos ser felizes, nós precisamos dele. Caso contrário, ninguém poderia fazer absolutamente nada, porque tudo está vinculado ao bom estresse. Acontece que este vício de pensar o estresse como sendo mal já fez raízes no nosso pensamento. E aí é muito difícil. Quando você recomenda para alguém: olha, se estresse bem a cada dia, nós vamos deparar imediatamente com uma resistência. Eu não tenho outra sugestão a fazer para ninguém, e muito menos para a minha vida, senão essa: estressar-se. E estressar bem, gostosamente. Se nós praticamos o bom estresse de cada dia, é muito fácil viver feliz em São Paulo. É muito fácil viver feliz em São Paulo. Porque aí nós vamos estar ativando o organismo e a mente, porque os dois estão relacionados, como a gente bem sabe, na medida certa para fazermos bem todas as coisas. Sucesso na vida, na profissão, no amor, só é possível através de um bom estresse. Imagine alguém que diz assim: hoje à noite tive uma belíssima transa, não me estressei nada.
estou apaixonado e não estou absolutamente nada estressado. Faz parte da natureza que quem estiver apaixonado tenha uma descarga tão grande de hormônios do bom estresse na corrente sanguínea, ative o corpo tanto que ele não dorme à noite, e no outro dia ele está disposto, feliz, vitalizado. Então, tenha a vitalidade por causa do estresse. Se você não quer ter o bom estresse de cada dia, você também não vai conseguir ser feliz. Eu tenho um paciente que me disse assim, referindo-se a uma pessoa por quem estava apaixonado, já tinha um relacionamento há muitos anos. Ela é a minha maior angústia, mas também o grande amor da minha vida. É um tremendo estresse, não? Pergunte a ele se ele quer desistir desse estresse. De maneira nenhuma. Aí vem o resiliente. Por quê? O resiliente é aquele que melhor sabe lidar com o estresse. Nós temos visto muito falar na mídia sobre resiliência. Resiliente é aquele indivíduo que não foge da adversidade, mas se coloca diante dele. Portanto, é aquele que melhor sabe lidar com o estresse. Há algumas características do resiliente que são muito interessantes, que eu gostaria de colocar para vocês rapidamente, que, ao mesmo tempo, sugerem de como podemos lidar com o estresse cotidiano. Dissemos antes que ele não foge, mas ele enfrenta o estresse. A fuga leva à depressão. A fuga leva ao pânico. A fuga leva a uma série de síndromes. O resiliente geralmente não tem doenças físicas nem psíquicas. Se tiver, ele sabe lidar muito bem com essas doenças. Ele não adota uma postura otimista ingênua, mas ele tem um profundo senso de realidade. Quando nós enfrentamos o estresse com esse profundo senso de realidade, o caráter ameaçador do estresse se altera. O resiliente dá sentido à adversidade. Ou seja, o estresse, o grande estresse no qual ele está inserido ou se coloca na vida dele, ganha um sentido. E o sentido, geralmente, não é negativo. Nietzsche disse que quem sabe por quê pode suportar todo e quase todo como viver. Portanto, dar sentido ao estresse na nossa vida, e um sentido positivo, é um caminho para a resiliência. O resiliente opta por dignidade, ou seja, ele quer ser digno dentro da adversidade. Então, ele precisa, com isso, ressignificar o estresse e não entendê-lo como negativo para a vida. Ele foca no bem que existe dentro do mal. Todos nós conhecemos aquele símbolo do yin e yang. No símbolo do yin e yang, o mal está no centro do bem. E o bem no centro do mal. O resiliente, dentro da adversidade, ele foca no bem que está e que existe dentro dele. O resiliente tem uma capacidade de transcendência muito forte. Ele se dedica à transcendência. Ele não toma os fatos conforme eles são colocados, portanto, ele transcende aquele estado e cria um estado de excelência, mesmo em se tratando de uma adversidade, mesmo se tratando de um grande estresse.
Ele não tem inclinação para o desespero. E aí está uma das características do resiliente que nos mostra como ele lida bem com o estresse. Porque, geralmente, nós nos estressamos. Quando estamos estressados, nós nos desesperamos. Ficamos irritados, nervosos, agressivos. O resiliente não faz isso, porque ele não tem uma inclinação para o desespero. Ele ergue-se acima do destino externo, ou seja, das condições que são colocadas. O resiliente, ele tem uma fé que o alimenta e ilumina. Nós estamos vivendo um período em que está sendo possível se falar de fé. E a fé e a espiritualidade, não estou falando de religião, estou falando de espiritualidade, a fé como um dispositivo para viver bem, apesar das condições estressantes em que estamos inseridos. Portanto, o resiliente é alguém que transforma o estresse ruim em estresse bom. Se nós tentarmos fazer isso, se nós mudarmos este conceito e entendermos que os hormônios de estresse que circulam dentro do nosso corpo, do hipotálamo, hipófise, glândula suprarrenal e todos os outros sistemas do nosso corpo, podem contribuir para uma vida de plenitude, de prazer, intensa e feliz, nós vamos conseguir transcender a característica negativa do estresse. Transcender do mal para o bem. Eu gostaria de, para finalizar, mostrar como o estresse pode ser bom. Daniel Bareboim, o grande maestro, resolveu fazer um desafio. Estresse e desafio estão intimamente ligados. A Filarmônica de Berlim. E ele resolveu convocar os seus músicos a tocarem Tico-Tico no fubá. Vejam que gostoso pode ser o estresse e quanta satisfação ele pode proporcionar a quem quer que ouça esta música. Para executar o Tico-Tico no fubá, é preciso estresse. Ninguém pode executá-lo de uma forma relaxada. Não? É preciso muito estresse. É preciso que muita adrenalina corra nas veias. É preciso que muita dopamina seja descarregada, que é o que vai dar o prazer de ouvir essa música e de executá-la. Sem dopamina e sem muita dopamina circulando no corpo, nós não vamos sentir prazer. É preciso muita ocitocina, uma outra substância que dá uma satisfação imensa do contato. O sorriso vem porque a ocitocina é descarregada no nosso organismo. A alegria. E vejam, ao final, a alegria do público ao ter ouvido Tico-Tico no fubá, com Daniel Bareboim. Por favor, gentileza. Gente,
um bom estresse na vida de cada um, no cotidiano de cada um. O restante é tico-tico no fubá.